Todo mundo sabe que isso não é comum e não é corriqueiro. Se isso acontecer, é perigoso a pessoa ter um ataque do coração. É perigoso alguém passar mal, porque o efeito da emoção é muito grande. Imagine naquela época você receber em casa o único homem que falava com Deus, ouvia Deus, conversava com Deus, e abaixo de Deus na terra, até os reis se curvavam diante dele. Assim era Samuel. Samuel não ia à casa de ninguém sem antes mandar o seu moço, o menino que o representava. Ia na frente, anunciava: eis que aí vem o profeta. E o profeta não tinha tempo de visitar pessoas, não tinha tempo de ir visitar amigos. Ele só ia em algum lugar quando Deus mandava. No momento em que o moço do profeta anunciou a Jessé belemita: eis que o profeta vem aí, a família toda usou os seus neurônios, a sua inteligência, para imaginar o que o profeta viria fazer. Primeiro, o profeta podia trazer uma palavra de maldição sobre a casa, mas ao analisar a vida da família, perceberam que todos estavam em paz, então não havia pecado. Foi arrancada esse item da lista deles. Segunda coisa que o profeta vinha fazer: o profeta poderia vir aqui para ungir um outro profeta, mas o profeta só ungia um profeta quando seus dias estavam anunciados na terra. Como Samuel ainda era um jovem que ministrava por aquela época, não se esperava que ele fosse embora mais cedo. Então todos sabiam que ele não estava indo naquela casa para ungir nem um outro profeta. Sobrava a terceira opção: ele está vindo aqui para ungir o novo rei de Israel, porque o rei de Israel havia sido rejeitado. Quando isso chega no coração do pai, no coração da mãe, e a família toda descobre que o profeta vai atravessar a porta de entrada da casa para levantar um dos filhos daquele lugar como sendo o novo rei de Israel, a responsabilidade veste a família toda. E eu creio que o pai e a mãe se reúnem, se confabulam e olham a vida dos filhos e começam a ver se não há nada errado neles, para que o profeta, porventura, olhando para eles, não encontre neles algo que possa desprivilegiá-los e dizer: nenhum deles será rei. E ao olhar a vida dos filhos grandes, dos filhos mais velhos, ao olhar a vida dos filhos mais bonitos, mais fortes, todos tinham características reais. Mas quando o olhar de Jessé belemita parou sobre o pequeno Davi, veio o ponto de interrogação: como será que o profeta vai enxergar esse menino? Pastor, porque ele era novinho? Não, por causa da cor da pele dele, por causa da cor do cabelo dele, por causa da beleza que ele tinha. Lembra o texto que eu li? A Bíblia diz que Davi era ruivo. Sendo ruivo, diz a Bíblia, era um menino de gentil aspecto. A palavra gentil aspecto, eu tenho passado semanas procurando uma maneira de explicar sem que ninguém me interprete mal, mas não tenho outra maneira de falar. Eu só posso falar explicando com outro exemplo. Alguém aqui já ouviu falar, ou já viu a foto, ou assistiu um filme, ou viu uma propaganda com a cara daquele menino Leonardo DiCaprio? Levante a mão quem já viu, por favor. E os que não viram são hipócritas. Sabem que viram. Leonardo DiCaprio, lembra da beleza daquele garoto? Aquilo é uma beleza de gentil aspecto. É um homem que tem um semblante de mulher, tem uma beleza feminina, uma beleza delicada. Não estou falando da sexualidade dele, que o DiCaprio namora as mulheres mais lindas do mundo, inclusive namorou Gisele Bündchen. Estou falando do que ele representa a olhos dos outros. A beleza dele é uma beleza delicada, é uma beleza de gentil aspecto. Quem pode me compreender? Levante a mão. Ninguém vai sair daqui falando que eu falei que Davi tinha problema com a sua sexualidade, amém? Fique registrado isso aí. Pois bem, quando a Bíblia diz que Davi era pequenino, de gentil aspecto e ruivo, eu tive que estudar para entender isso. Não havia naquela época, pastor Cizino, em Israel, nenhum homem louro, porque eles estavam naquela terra há centenas de anos, há milhares de anos já habitando no Oriente. No Oriente, pastor Reuel, todos os homens têm a sua pele queimada do sol. Como tem a sua pele queimada do sol, ninguém tem olho claro. Como eles tinham a pele queimada do sol e não tinham olho claro, sua textura do cabelo eram cabelos escuros e grossos. Quem já foi na terra da Palestina sabe do que eu estou dizendo. Embora hoje haja uma miscelânea, uma miscigenação de raças, hoje você encontra judeu de todo tipo. Mas naquela época, os homens que moravam no Oriente eram homens sisudos, com o seu nariz comprido e torto, com a sua pele queimada pelo sol, com o seu semblante queimado pelos dias. Eles não tomavam banho todos os dias, como se tomam banho aqui, porque não havia água como nós temos hoje. Aquela região é uma região precária. Então imagine você que quando a Bíblia diz que Davi era belo, que Davi era um menino de gentil aspecto, que Davi era ruivo,
entendo que Davi nasceu na contramão. Ou seja, ele não herdou características genéticas do pai e da mãe. Possivelmente ele herdou características genéticas lá dos seus ancestrais bem ao longo do tempo. Possivelmente Davi herdou características genéticas do seu tataravô, ou do avô do seu tataravô. O menino nasceu ruivo, e para ser ruivo, ao estudar a história, descobri que ele com cabelo ruivo, ele era albino. Por ser albino, ele tinha sardas, e por ser sardas e ser albino, a Bíblia ainda diz que ele era belo. Ele não tinha o nariz comprido nem torto, como era o nariz dos judeus. Se você tiver dúvida do que eu estou dizendo, entre dentro do Google, da internet, e procure lá os feitos de Michelangelo. E você vai encontrar uma imagem do rei Davi. Imagem estudada essa pelos universitários. É um menino que está lá seminu, com seus cabelos encaracolados, com o semblante de um grego. Davi não era grego. Gregos são belos, judeus não. Mas a Bíblia está dizendo que Davi era belo, de gentil aspecto, tinha os cabelos ruivos. E quem conhece a Bíblia como eu sabe que naquela época tudo que era diferente era atribuído ao diabo. Lembra quando nascia alguém paralítico? Quem pecou? Esse ou o pai dele? Toda vez que alguém era diferente, era normal, até nos sentidos da inteligência, a pessoa era questionada. Agora imagine você ter filhos, e dentro dos seus filhos ter um filho diferente, porque a pele dele é diferente, porque o cabelo dele é diferente. Davi era um filho que o pai não queria mostrar para ninguém. Por isso o menino não saía do meio do mato. O pai tinha vergonha do filho. E com todo respeito, permita-me tatear a sua alma agora. Todo ser humano que nasce diferente, ele sofre preconceito. Todo ser humano que nasce numa vida social diferente, ele sofre preconceito. Agora há pouco veio uma garota aqui da mocidade e disse: pastor Marcos, eu sou paraibana, uma vida miserável e pobre. Minha mãe me deu 10 reais para sair daquele estado e vir para cá tentar a vida. Ela disse que ouvindo uma mensagem, Jesus mudou a vida dela e hoje ela é uma mulher plena. Se você não teve a oportunidade de nascer bonito nesse mundo, ou rico, ou filho de um pai e de uma mãe muito importante, você vai ter que contar ou com a sorte, ou com um milagre que virá da porta dos céus. Eu tenho nessa noite para você uma palavra diferente da que eu teria para um grupo escolar lá fora. Um dia desse eu dei uma palestra numa universidade e falei para meninos de rua. Um dia desse, usando o Reage Brasil, que é uma campanha cívica que eu criei, subi o alto do complexo lá no Rio de Janeiro, fomos em Senador Camará e falei para 8 mil meninos do tráfico. E para eles, eu disse para eles, só a sorte, porque me proibiram de falar o nome de Deus para não catalogar que eu estava falando de religião, mas aqui eu posso. Esquece a sorte de lado. Eu tenho para você uma palavra que não é que eu ouvi, é uma palavra que mudou a minha vida. Você pode ter nascido de uma mãe como a minha, de uma prostituta. Sua mãe pode ter tentado contra a sua vida com agulha de tricô e feito você nascer com 8 buracos na cabeça como eu nasci. Você pode ter ganhado de presente do pai e da mãe quando criança uma caixinha de engraxar sapato e passou a sua infância na roça colhendo laranja, algodão e café. Você pode ter participado da pior situação nessa vida. Se você conhece o mesmo Deus que eu e veio aqui em busca de uma palavra, se prepare. Nunca é tarde para recomeçar uma história. O Deus que eu sirvo vai pegar você de baixo e vai te colocar em cima. E eu já estou profetizando. E quem tem juízo, levante a mão para receber essa profecia. O Deus que eu sirvo vai pegar você lá de trás da fila, vai virar a fila. E da noite para o dia, escreve o que eu estou falando. Aqueles que debocharam, aqueles que sofreram preconceito contra você, aqueles que te julgaram pelo seu jeito de ser, vão ter que sentar no meio fio das ruas, vão ter que olhar você passando no seu carro importado ou no avião e vão dizer: eu não sabia que aquele homem, aquela mulher seriam transformados em gente tão poderosa nessa terra. Eu estou falando sobre o seu futuro. Sabe por que você não consegue dar glória a Deus numa reunião como essa? Porque você fica parecendo um siri, fica parecendo um caranguejo, olhando para trás, olhando para os lados, andando para cá ao invés de caminhar para frente. Não sinta pena de si mesmo nessa noite. Não tenha pena do seu pai, da sua mãe, do seu avô, porque eles vieram lá, não sei de onde. Aproveite essa noite para tentar enxergar o futuro. Deus vai colocar um binóculos nos seus olhos e ele é espiritual. Deus vai colocar nos seus olhos a mesma unção que ele colocava nos profetas e fazer os profetas verem as coisas acontecerem antes do tempo. Recebe isso. Eu quero que você enxergue que o seu futuro será infinitamente melhor do que o seu passado. Não vai se comparar ao seu presente. Se você crê no que eu estou dizendo, levante a mão direita, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado, por favor. Os que não conseguem levantar a mão e nem fazer o que eu peço é porque não conseguem olhar para o futuro, mas você conseguiu. Agarre